Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Nós estamos reunidos aqui mais uma vez para um devocional, mais uma noite em que nós vamos juntos meditar na palavra de Deus. Então, eu queria começar com a leitura de um versículo que está em Mateus 6, capítulo 6, versículo 24, que diz o seguinte: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus está falando aqui, aliás, esse versículo é a única coisa em todo o Evangelho, é a única coisa que Jesus declara abertamente em todo o Evangelho, que pode ocupar na nossa vida, num grau de importância, que pode ocupar um grau de importância igual ao de Deus. É a única coisa que ele dá nome, que ele diz: dinheiro é uma coisa com que vocês precisam vigiar, é uma coisa com que vocês precisam se preocupar, porque o dinheiro ele pode tomar o lugar de Deus na vida. O dinheiro ele pode ocupar um lugar que pertence ao Senhor no trono da nossa vida. E a gente às vezes pode pensar assim, mas falar de dinheiro, será que falar de dinheiro é importante no que diz respeito à área espiritual da nossa vida, no que diz respeito ao nosso crescimento espiritual, à nossa evolução espiritual? Na verdade, a Bíblia, ela traz 2.350 versículos que falam sobre dinheiro e sobre finanças. E Jesus, ele não diz isso aqui por acaso. Ele não fala por acaso, vocês precisam vigiar, porque se vocês resolverem servir ao dinheiro, vocês não vão conseguir servir a Deus. Ele trata e a Bíblia trata desse assunto com tanta ênfase, com tanta dedicação, mais até do que outros assuntos que são essenciais, que são tratados nas Escrituras. A Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre salvação, a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre fé. A Bíblia fala sobre dinheiro justamente por causa dessa afirmação aqui que nosso Senhor Jesus Cristo faz nessa passagem. Ele diz: vocês precisam vigiar, porque o dinheiro ele é capaz de competir com Deus quando o assunto é o senhorio das nossas vidas. Aí nós podemos pensar o seguinte: mas o dinheiro ele não é bom e nem mal, ele é moralmente neutro. Isso é uma verdade. Realmente ele é moralmente neutro, ele pode ser usado para coisas boas e ele pode ser usado para coisas ruins. Mas o que Cristo está dizendo aqui não é que o dinheiro é um problema. O que Cristo está dizendo aqui é aquilo que Paulo ilustra muito bem quando ele escreve a Timóteo no capítulo 6, e ele diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o que Jesus está dizendo não é tomem cuidado com o dinheiro. O que ele está dizendo é: tomem cuidado na maneira como vocês administram a vida financeira de vocês, na maneira como vocês administram o dinheiro. Observem os princípios de Deus para a administração do dinheiro. Tem uma frase que diz o seguinte, que eu gosto muito, que ela diz que se a gente não for governado de dentro para fora, nós vamos ser governados de fora para dentro. Se nós não tivermos princípios muito bem estabelecidos, muito firmes, que possam governar a nossa vida, que possam forjar o nosso caráter, nós vamos ser governados pelas circunstâncias. Aquelas coisas que vêm de fora, elas têm o poder de nos afetar, elas têm o poder de transformar a nossa maneira de agir e de nos fazer agir errado. Mas como é que é esse negócio de servir ao dinheiro? Se o dinheiro ele é moralmente neutro, se o dinheiro ele não tem poder em si, como que é esse negócio de servir ao dinheiro? Tem uma historinha que diz que no século XII, durante as cruzadas, os cruzados usavam mercenários para lutar por eles, a guerra religiosa. E justamente por se tratar de uma guerra religiosa, eles insistiam para que aqueles mercenários, antes de ir para a guerra, antes de ir para a luta, eles se batizassem. Então eles levavam essas pessoas para batizar
E a essência do batismo era declarada para aqueles mercenários. Eles diziam, ó, você vai declarar publicamente aqui que Jesus é o seu Salvador e o seu Senhor. Lembra desse detalhe? Um detalhe que a gente confessa no batismo, que Jesus é sim o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor. Como resultado disso que eles tomavam conhecimento, eles faziam um ato simbólico. Quando eles iam ser batizados, quando eles iam ser imersos na água, eles deixavam a espada para fora da água. Aquilo era um ato simbólico que dizia assim, Jesus ele é Senhor sobre todas as áreas da minha vida, mas sobre a minha espada não. Aquilo que eu faço com a minha espada, aquilo que eu faço na guerra, sou eu que vou conduzir, sou eu que vou direcionar. Se a gente trouxer o assunto para o contexto de hoje, nós podemos imaginar o seguinte, que hoje, muitos, quando se convertem, e até aqueles já convertidos, quando fossem ser batizados, eles deixariam a carteira para fora da água. Como que dizendo, Senhor Jesus, o Senhor é o dono da minha vida, o Senhor pode ser Senhor do meu ministério, o Senhor pode ser o Senhor do meu casamento, o Senhor pode ser o Senhor em todas as áreas da minha vida. Mas a área financeira, o Senhor deixa que essa nave aí eu piloto. A área financeira é comigo, eu vou pilotar sozinho. Então, na verdade, servir ao dinheiro, como Cristo coloca aqui, é negar o senhorio de Deus nessa área da nossa vida especificamente. E como é que a gente nega o senhorio de Deus em uma área da nossa vida especificamente? Quando a gente é cego, ou quando a gente involuntariamente ou voluntariamente a gente decide não conduzir aquela área da nossa vida segundo princípios bíblicos. E nós já falamos, a Bíblia tem 2.350 versículos que falam sobre dinheiro. Então, o desafio, na verdade, é lidar com o nosso dinheiro à maneira de Deus. O desafio é levar a nossa vida financeira à maneira de Deus. É isso que essa exortação veio trazer. E a gente pode pensar, a gente pode ser levado a pensar equivocadamente de que isso diz respeito a como agir, a como nós devemos nos portar quando nós temos dinheiro. E é uma verdade. A Bíblia ela tem muitas recomendações para como agir com relação à abundância. Ela diz, não sejam orgulhosos, ela diz, não depositem a sua confiança nas suas posses, confiem em Deus. E ela diz, contribua com generosidade. Nós podemos ser enganados, pela nossa mente, sendo levados a pensar que nos tempos de privação, ou nos tempos de incerteza, como esses tempos que nós estamos vivendo, isso não se aplica. E é completamente ao contrário. Porque se a abundância ela pode nos levar para longe de Cristo, a privação também pode. Paulo, ele diz, quando ele escreve aos Filipenses, o seguinte, ele diz assim, eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou passando necessidade, porque eu tudo posso naquele que me fortalece, Jesus Cristo nosso Senhor. É isso. É em qualquer circunstância a gente reconhecer o senhorio de Cristo. É a gente reconhecer o senhorio de Deus em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área financeira. E como é que a gente faz isso? Nós já dissemos que nos momentos de abundância nós temos recomendações muito claras para a Bíblia. A Bíblia nos recomenda a generosidade, a Bíblia nos recomenda a gente não ficar deslumbrado, não depositar a nossa confiança nas nossas posses e, principalmente, ela nos recomenda a não sermos orgulhosos. Mas e no momento de provação?
e nos momentos de incerteza, e nos momentos de dificuldade, e nos momentos em que a gente não sabe o que vai acontecer, como esses tempos que a gente está vivendo. O que a Bíblia recomenda nessa área, na área financeira? Ela diz, confie no Senhor. Confie no Senhor. Nesse mesmo capítulo, que é o capítulo 26, desse versículo que nós lemos aqui de Mateus, é o capítulo 6, desculpa, de Mateus, Jesus ele termina, depois que ele declara essa sentença, ele continua, né, nos dizendo como nós devemos fazer. E ele diz o seguinte aqui, ó. Poucos versículos abaixo aqui, ele diz o seguinte, ó. Ele fala, portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. São os pagãos que correm atrás dessas coisas. O Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E aí ele termina com uma sentença de fé. Ele diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E o capítulo termina dizendo, portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. É assim que nós vamos orar hoje. É desse jeito que nós vamos orar. Nós vamos orar declarando, né, colocando a nossa carteira para dentro d'água. Nós vamos orar incluindo a nossa vida financeira e entregando essa área da nossa vida ao Senhor. Nesse momento em que a gente passa por tanta incerteza, a única certeza que nós podemos ter, certeza, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele diz, é isso que está na palavra. E a palavra diz, o Pai sabe do que é que vocês precisam. O Pai sabe que vocês precisam dessas coisas. Então confie no Senhor, entregue e confie. Então eu convido agora você a fazer essa oração comigo. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Senhor, Senhor das nossas vidas, Senhor do nosso ministério, Senhor do nosso trabalho, Senhor do nosso casamento e também Senhor das nossas finanças. Nós oramos, Senhor, nós declaramos aqui nesse momento, reunidos como igreja, reunidos das regiões celestiais, reunidos nesse momento aqui de oração, nós queremos declarar, Senhor, as nossas vidas pertencem ao Senhor e junto com elas todas as áreas que elas carregam. Nós queremos declarar, Senhor, nesse momento, entregar diante do Senhor a nossa vida financeira. Nós queremos declarar, Senhor, e entregar diante do Senhor, abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração para o Senhor, acerca das nossas dúvidas, acerca das nossas angústias, acerca dos nossos medos. Nós queremos declarar, Senhor, nós temos receio, sim, do que está por vir. Mas nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Nós sabemos que o Senhor nunca perdeu o controle da situação. Nós sabemos que o Senhor está assentado sobre todas as coisas e que nada foge ao alcance das tuas mãos. Então nós declaramos, Senhor, nós clamamos ao Senhor, inclui, papai, nos teus planos a vida financeira do teu povo. Inclui, Senhor, no teu domínio, nos teus planos, a vida financeira de cada um de nós aqui orando, a vida financeira dessa cidade, a vida financeira do nosso estado, a saúde financeira do nosso país, a saúde, Senhor, da economia como um todo, que o Senhor possa, Senhor, tomar conta, que o Senhor possa abraçar. Nós sabemos que a tua palavra nos garante que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Nós te amamos, a tua igreja te ama, Senhor, a tua igreja te exalta, a tua igreja te coloca, Senhor, no lugar mais alto, acima de todas as coisas, acima do interesse financeiro, acima de todo interesse por qualquer outro assunto, o Senhor está nas nossas vidas. Nós clamamos ao Senhor, nós entregamos ao Senhor nesse momento as nossas vidas, as nossas finanças e pedimos, papai, nos direciona, nos orienta, nos conduz e acima de tudo, cuida de nós, cuida do teu povo,
Cuida da tua igreja, Senhor. Cuida daqueles que precisam, papai. É o que nós clamamos, é o que nós te agradecemos, papai. Em nome de Jesus.